Igual a Carlão. Bora tomar uma? Você nunca viu da Carlão? Aquela Carlão? É que como eu sou grande, o pessoal eu falo meio assim, né? O pessoal fala, ah, Carlão. Eu falei, bora tomar uma? Igual a Carlão. Tá no seu posto aí já? Tá todo mundo aí? Quem não tá, levanta a mão, por favor, para eu saber quem tá faltando. Você não tá ainda, amiga? É, tem. É que você falou meter, eu já achei que era um outro. Tem uma linguagem assim também, dos homens, principalmente, né? Que não sabe falar. Vamos pegar melhor a da gente, pra sorrir pra todos. Você sabia que eu tinha pensado nisso, né? Ela é espontânea mesmo. Me conhece também. Ó, em mim você passa Photoshop, você tem total liberdade pra isso, tá? Você tem total obrigação pra isso, faz esse favor, né? Não é nem liberdade, né? Eu não gosto nada natural, você pode deixar bem artificial, tá? A expressão corporal. A expressão corporal é um outro instrumento muito importante para passar a mensagem. O corpo fala, o olhar manda e o corpo acompanha. Como que é isso? O olhar, se eu estou conversando com vocês, falando mais direcionada para vocês, e aí eu vou me virar para lá, o rosto e o olhar vira primeiro, depois o corpo. Isso naturaliza os seus movimentos. Não fica robotizado. Estou virada para cá, estou falando sobre o assunto, vou virando o rosto e o olhar, e depois eu viro, oi, linda. E aí eu viro o corpo todo. Isso deixa a movimentação natural, a sua expressão fica natural. E dinamiza e torna vivo o discurso. Como eu disse antes, todas essas técnicas, tudo tem que ser adaptado, tudo é sugerido, nada é obrigatório, tudo tem que adaptar a característica de cada um, não desrespeitar a naturalidade. Então, são sugeridas, adaptado de acordo com as características de cada pessoa. Regras: fazer um gesto para cada informação predominante. Então, eu fui falar para vocês que vocês têm que fazer um gesto para cada informação predominante. Eu não fiz um gesto para cada informação predominante. Certo? Eu utilizei um gesto querendo enfatizar que é somente um. Pode ser mais? Pode, se você for prolongar o que você estiver falando. Coloca mais um ou outro, mas não faz, por exemplo, um gesto para cada informação que predomine na sua fala. Entendeu? Não rola. Movimentos a partir do ombro. Não fique falando como se você fosse um tiranossauro rex, com aquelas patinhas pequenininhas. Solta mais o ombro. Óbvio, você não vai abrir o braço e voar. Não, mas você vai criar leveza. Você vai ser natural. Sempre varie os gestos. A mesma coisa dos tiques. Se você ficar naquela de ficar sempre com o mesmo gesto, aquilo vai ficar marcado. Sempre os braços à frente do corpo. Sincronismo. A voz, a mensagem e o gesto. Tem que existir um sincronismo entre essas três informações que você está passando, esses três gestos, instrumentos, né, que você está utilizando para passar a mensagem. Certo? Se você não tiver um sincronismo com o que você está falando, a mensagem, com o gesto e a voz, tu vai chamar atenção para um deles. Ou pelo volume da voz, você vai chamar atenção, ou pelo gesto, que vai ser algo meio esdrúxulo, que não tem nada a ver com aquilo que você está falando. Posição natural sobre as pernas. O que é uma posição natural sobre as pernas? Uma do lado da outra, mais ou menos na direção do ombro, aqui, ó. Nem muito aberta, nem muito fechada, não precisa ficar igual misa, assim, o tempo todo. Então, é posição natural. Usar o semblante para a comunicação mais expressiva, falei isso 200 vezes já. Olhar para os ouvintes, todos os ouvintes. Regras de não fazer. Mão nos bolsos, mão nas costas, você passa uma imagem de acuado.
Braços cruzados, você cria um bloqueio, ficar assim. Você cria um bloqueio, você cria um muro entre você e o seu ouvinte. Apoiados o tempo todo sobre a mesa. Lembra que eu falei, principalmente quando a gente está em púlpito, que a gente usa como muleta o púlpito? A gente coloca o braço ali e dali não tira nem por um cacete. Não é? A gente usa aquilo ali como apoio, como muleta, quando a gente está muito nervoso. E aí coloca ali, a gente esquece até que tem braço. Depois que a gente tira, fica até dormente. Porque, além de tudo, ainda faz força, né? A gente ainda fica assim, duro. Então, procure não apoiar o tempo todo. Mesma coisa do microfone, que eu até falei quando a gente falou do microfone. Gestos abaixo da linha da cintura ou acima da cabeça. Por quê? Porque a gente chama atenção para onde estão as nossas mãos. Nem para cá e nem para cá. Não é o ideal. A gente quer usar todos os nossos artifícios, os nossos recursos, os nossos instrumentos para passar a mensagem. Então, se o gesto chama atenção, ele tem que chamar atenção para essa região, que é onde você está usando o seu semblante, aonde você está falando. Gestos involuntários. Aquela história da caneta, do anel, ficar assim no anel o tempo todo, ficar no cabelo, você faz isso, né? Ficar assim. O celular também. Isso daqui é um perigo. Isso aqui principalmente. Porque a gente fica mexendo nele quando está muito nervoso. Eu não, quem está nervoso. Não coçar. Nada. Meninos, entenderam o que é nada? Enfiar a mão no bolso para... Enfiar a mão no bolso para coçar, vocês estão achando que a gente não está vendo? A gente está vendo. Não enfia a mão no bolso. Não está disfarçando porra nenhuma. Não, você não disfarça, você vai lá. Gente, tem um vídeo do Sembranelli. Eu não peguei esse vídeo, eu ia pegar. Está no computador do meu pai. Ele está sentado. Gente, eu adoro essa mesa daqui porque dá para fazer várias coisas, né? Para mostrar. Ele está sentado assim, dando entrevista ao vivo na Globo sobre o caso da Nardoni, né? Gente, é um promotor, ele está na Globo. A gente tem também do advogado Bruno. Do advogado Bruno eu coloquei. Ele dá uma tocada de violão ao vivo na Globo. Que, gente, só por Deus. Que imagem é essa que o cara está passando? É um promotor de justiça, caçamba. Num caso que foi doído para o Brasil inteiro. Olha a situação, olha onde ele está, com quem ele está falando, sobre o que ele está falando e olha o que ele faz. Então, não é brincadeira esse negócio de coçar. E, meninas, vocês estão achando que são só os homens? Não! Aquela é tal, né? Ainda bem que quem está ouvindo está só ouvindo. Outra coisa, a mulher de um deputado. Uma vez, ela fazia assim. Gente, mas era um a cada 5 minutos. Cara, que nervoso que dava aquilo. Eu olhava, gente, é uma esposa de um deputado. Um pouquinho mais de classe, querida. Certo? Então, gente, essa história de não coçar nada é engraçada, é legal, é brincadeira, mas é sério. Tá? É uma imagem que você passa não agradável para quem está te vendo e está te ouvindo. Não encolher as costas, você fica com um ar de derrotado, de que está ali submisso, humilhado. Também não ficar parecendo um pavão, né? Um pombo, sempre assim. Acho que o Aécio era assim. No caminhão de som, não ficar deitado no parapeito quando estiver num comício. E não ficar segurando nada, porque acaba, com exceção do que for essencial, né? Microfone e essa... Como é que é o nome disso aqui? Passador. É tão básico que eu não sei nem o nome. Eu ia falar que era o nome, né? Passador. E, com exceção disso que é essencial, apesar de que muita gente acaba usando isso aqui também como muleta, porque não consegue ficar com os braços, com as mãos vazias. Mas o ideal é não segurar nada. Os gestos. Eles acompanham o conteúdo, a voz, o olhar e as palavras. É aquilo lá que eu falei lá atrás da sincronia. Cuidado com algum tipo de gesto. Tem muita gente... Gente, eu não sei, aquele de baixo ali, ó. O que tem de gente que faz esse gesto. E quem faz ainda aqui assim, dessa altura? Puta que pariu. Gente, é muito feio. Eu não consigo olhar para aquilo e falar, cara, muda essa mão. E o cara ainda às vezes faz assim, né? Enfatiza. Você esquece o que o cara está falando e fica só vendo aquela... Cuidado, gente.
Excesso de gesticulação vai desviar a atenção do ouvinte, além de algum tipo de gesto. Manda. O Adnet, durante as últimas eleições, ele fez quadros imitando Sim. políticos. Ele não se Teve. foca, era justamente isso. Teve. Só fazendo- Ele ficava. Eu lembro desse vídeo. Eu vou ver se eu acho para colocar nas aulas nessa parte. É uma boa, bem lembrado. A ausência de gestos também faz com que você perca um instrumento muito importante e muito útil na hora de passar sua mensagem. E os involuntários, sinais de insegurança. Anel, cabelo, caneta, que eu já falei. A postura. Lembra que eu falei? O ar de arrogância e o ar de humildade. O peito de pombo, parecendo um pavãozão, e os ombros caídos, com aquele ar de derrotado, aquele ar de humilhado. Não abra nem feche muito as pernas e não apoie somente em uma. Não fique assim, igual Miss. Não precisa. Quem está aqui querendo ficar vendo? Não fique com as pernas rígidas demais também. Não é para ficar dançando igual Miss, mas também não fica duro. Isso ainda passa mais sinal de insegurança se você ficar travado. Passa mais ainda o sinal de insegurança. Que você está com medo até de sair do lugar e alguém... Oh! Né? Sempre lembrar ser natural. Sempre lembrando do videozinho do jornalista, né? Que o ser natural tem limite. Vamos cuidado com o seu natural também. Como falar sentado? Evitar cruzar os pés em forma de X embaixo da cadeira. Esticar as pernas, fica parecendo que você está largado, que você não está nem aí, porque você está ali apresentando, que você não está interessado no assunto, que você está desrespeitando quem está te ouvindo. E pender o corpo de um lado para o outro, parece que eu estou aqui tendo que falar para esse povo, estou aqui tendo que conversar com essa fulana aqui, pedindo meu voto aqui na casa dela. Imagina, você chega na casa lá, fazendo visita à residência, pedindo seu voto. Aí você senta na cadeira da mulher assim. Ou então você fica assim, ó. Aí ela vai olhar pra tua cara e falar: você quer mesmo meu voto? Tá morrendo? Ai, dia inteiro de campanha, tô cansado. Foda-se. Você não quer o voto dela? Não quer o voto da família dela? Então senta direito. Mostra pra ela que você tá com vigor ali, que você quer estar ali. Se você sentar com as pernas assim, pendendo para um lado ou para o outro, você vai mostrar para ela que ela não tem a menor importância na sua vida, que você está ali por obrigação e que tanto faz, tanto fez o voto dela. Como se posicionar? Apoiar os dois pés no chão ou cruzar uma perna sobre a outra. Sim, eu consigo fazer o 4. As mulheres, nós meninas temos mais opções. A gente pode, sim, cruzar as pernas em formas de X, mas não assim. Principalmente quando a gente está de saia, a gente pode cruzar embaixo. E a gente põe um pé assim, fica de ladinho, bonitinho, principalmente de saia. Porque aí, isso, desse jeito, Cris. De ladinho. Quem é advogado sabe até que tem que sentar mais assim, que a gente usa muita saia. Taieira, essas coisas. Então, a gente sabe, já é natural, já nasce assim, né? Então, sentar de ladinho, com a perna um pouquinho cruzada lá embaixo, não aqui, né? Lá embaixo, pontinha no chão, meio de lado. Ou cruzar a perna mesmo, normal. A aparência, a sua roupa fala sobre você. Ela te identifica. As pessoas, elas nos tomam por aquilo que nós parecemos ser. E quando a gente se veste de maneira X ou Y, a gente está mostrando um pouco do que nós somos. Lembra do que eu falei das imagens? A gente vai entrar nelas já já. O traje ele deve corresponder à sua identidade e também às expectativas que as pessoas têm a seu respeito. Verifique, a gente conversou aqui no intervalo, eu e algumas pessoas. Verifique, por meio de pesquisa, a gente chega nisso que a gente precisa. O que o eleitor está querendo? O que o povo está querendo do próximo governante? Vereador, prefeito, blá, blá, blá. Ele está querendo um cara que vai vir para resolver todos os meus problemas. Então, você vai ter que passar a imagem que você é um cara que está vindo para resolver todos os problemas.
E aí a gente precisa trabalhar tudo isso na sua maneira de falar, maneira de gesticular, roupa, acessório, cabelo. Sempre lembrando que a gente tem que considerar o seu bem-estar e essa impressão. Essa construção da imagem, ela se baseia em 3 pilares. A figura do político, saber lidar com a mídia e construção do discurso. A figura do político ele tem que ter um bom nome, moral e valores para a sociedade. Saber lidar com a mídia, a gente tem a oratória e o media training, que eu não vou aprofundar nele, porque semana que vem tem mais, que é do media training com a Ingrid, que estava aqui com a gente agora há pouco. Beijo, Ingrid, está me ouvindo, né? E tem a construção do discurso, que deve ser coerente com as bandeiras. Lembra que eu falei isso agora? E ter identidade com o eleitor. Essas imagens... Ah, que eu falei, ó, que eu não sei pronunciar esse sobrenome, não sei mesmo. Só obrigada. Nossa, ela manda bem pra caramba. Schwarzenberg. Esse aí. Esse livro está do espetáculo, obrigada. Ele escreveu e nele ele define esses 4 tipos de imagens que definem o político. Essas imagens são... Vamos falar do herói primeiro. O herói ele vem para solucionar problemas. Ele identifica qual é o problema e apresenta soluções. Ele vem para resolver. Ele representa a coragem e ele aparece sempre em momentos de crise. O Collor, já até me questionaram, mas ele não seria o líder charme? Não, porque ele surgiu no momento que o Brasil estava com a inflação alta, lembram? Aí ele veio com um discurso que iria dar um tiro na inflação. Ele tinha postura de lutador, ele lutava karatê, judô, karatê, né? Karatê, né? Ele corria, ele era lutador. Pica das galáxias, né? Hã? Ele ia caçar os marajás, olha lá, eu coloquei ali, ó. Ele veio com o codinome de caçador dos marajás, personalidade audaciosa, falou que ia passar limpo o país, que ia alavancar para a prosperidade. Chegou todo que ia botar a banca, que ia resolver tudo. Então, ele veio com essa imagem de herói. Aí temos a imagem do pai, que é a voz da experiência. É o cara que vai vir para cuidar, que vai vir para proteger. O Getúlio, ele já veio com a CLT, né? Não tem exemplo melhor. Ele já veio com a CLT, ele já veio com essa imagem de pai, assim, bem fixada. E todo dia ele falava de manhã com o povo, pela rádio, ele já chamava trabalhadores do Brasil. Era o próprio. O líder charme tem boa oratória, elegância, boa identidade com eleitoras. Era o charmosão. Boa presença, beleza, tinha um carisma, um poder de persuasão muito grande. Juscelino, o exemplo do líder charme. O homem simples é homem simples, né? Também. Ele também. A proximidade com o cidadão. Ele se compara com a situação em que vive o povo. Ele se compara. Ele veio de lá. Ele emergiu das massas. Ele vem das massas para liderar elas. O exemplo é o Lula. As mídias. Mídias consagradas. Nós temos a TV, o rádio e a internet, como as mídias eletrônicas, e a mídia impressa, jornais e revistas. Como é que a gente se porta nesses locais? Como é que a gente se veste? Como é que a gente trabalha nosso discurso? Tudo isso que a gente falou de preparação, como falar, o que falar. Na televisão. A televisão, ela é rápida. Então, vocês lembram que eu falei lá atrás da preparação do discurso? Você precisa mentalizar o que você pretende passar. A mensagem que você precisa passar. Ela precisa estar na sua cabeça. Porque como a televisão é um meio mais rápido, você não tem como dar aquela... Tem aquele jogo de cintura, ter aquele jogo de cintura, dar aquela enroladinha. Não tem como. Então, você precisa ter foco ao falar, ao passar a imagem. A imagem ela é fundamental. Roupas, maquiagem, cabelo e acessórios. Sempre mais discretos. Sempre tomando cuidado
com o fundo. Acho que eu vou falar mais para frente. Não se estender. É aquilo lá que eu falei, é muito rápido. E quando a gente está com propaganda, 30, 40 segundos, acabou. E a gente até comentou do Enéas, que ele aproveitava, né? Então, tem que ser rápido, tem que falar. E tem que falar com clareza. Mesmo que o tempo seja pouco, tem que ser muito claro na hora de falar. Manda. Na parte da TV, o tempo é muito curto, mais de 30, 40 segundos. Qual a sua opinião? Você acha que a pessoa tem que falar mais rápido para falar mais coisas? Ou, no caso, falar menos e pausadamente? Eu acho que deveria mesclar tudo isso. A pergunta dela foi se o ideal é falar mais rápido, por ser tão pouco tempo, ou falar menos coisas, mais claro, mais devagar e mais pausado. Eu acho que deveria mesclar tudo. Tem que pegar o que é mais importante, falar o essencial e falar de uma... Vamos pegar o exemplo do Enéas, que eu passei o vídeo agora há pouco. Hã? De uma forma compacta, exatamente. Que consiga se fazer entender. A gente pode pegar o exemplo do Enéas. Ele falava rápido, mas tinha hora que ele falava mais devagar. Lembra no vídeo que eu passei agora há pouco? Mas passava a mensagem com qualidade. Ele se fazia entender... Quer dizer, quando ele queria, né? Quando ele não usava aquelas palavras que a gente colocou aí, né, no vídeo, que ele coloca no vídeo. Mas ele se fazia entender, se divulgava bem, mostrava a imagem dele e fixou a imagem dele. Né? O foco dele foi atingido. É. Bom, voltando, eu vejo que tem alguns candidatos que usam o tempo muito para repetição também de números, né? Que fica, vote no fulano e o número da pessoa, e que fala muito pouco. Mas tem outros que falam também tão rápido, porque tem poucos segundos, que às vezes eu, por exemplo, não absorvi aquilo que eu ouvi, entende? O problema de ter poucos segundos, o cara não consegue nem passar a proposta. Então, ou é a proposta ou é o número. É isso que eu te perguntei. O número, ele precisa bater no número. Na política, porque eu trabalho com cultura também, às vezes a gente tem propaganda na TV que são 12 segundos. Aí, em 12 segundos, você tem que anunciar uma peça. Então, aí você prioriza falar menos para ser mais claro. Né? Então, como é isso na política? Né? Se seria menos quantidade de informação, porque o tempo é muito curtinho, ou, no caso do Enéas, que fala muito e muito rápido e só no final fala o número? Então, o problema é que é o seguinte, você precisa se fazer entender, ponto. Aí você precisa ver o que você precisa passar. Você tem que ver a sua imagem, como que ela já está, se está consolidada ou não. Saber, as pessoas já sabem quem é você? Elas já sabem quais são suas propostas? São de partidos pequenos, tem pouco tempo. Sim, tem. Tem que tentar mostrar alguma coisa, falar alguma coisa e o número. Isso é essencial. Hã? O número é muito importante. Você precisa bater no número. Presta atenção nos jingles. Pega uns jingles para você ver. Como que o número é colocado nas músicas. Na última eleição, eu vi alguns deputados, por exemplo, tinha um tempo muito curto de televisão. Então, você via a pessoa falar assim, dando um exemplo, né? Eu sou fulano, trabalho pela educação, vote tal. Mas eu penso, o nome da pessoa já está embaixo. O tempo que ela perde falando quem é ela, o tempo que a pessoa perde para falar meu nome é o fulano, eu trabalho na área da educação, e o número. Acho que esse tempo já poderia ser aproveitado para falar, então, a proposta. Porque se você fala seu nome, o que você faz... O problema todo é o seguinte, independente do tempo que você tem, se você chega... É a mesma coisa, se eu chegar aqui de manhã e não dou bom dia para vocês, se olhar para minha cara e falar, oi? Na TV é igual. Se o cara chegar lá e falar e simplesmente começar a falar, parece que ele saiu do além ali e começou a falar. Tipo, no susto. Entendeu? Obrigada. E outra coisa,
Exato. Tem que reforçar. Não é porque está escrito que... às vezes as pessoas não estão olhando para a TV. Tá ligado ali só para esperar chegar a hora da novela. Peraí, deixa ele pegar ali. Eu sou fulano, defendo educação, meu número é tal. Eu lembro de em meados de 2010, que o rapaz só ficava repetindo o nome dele. Samuel Silva, Samuel Silva, Samuel Silva. Ele saiu umas 2 eleições, 2 ou 3. Acabou virando meme por conta disso. Sim. Mas, tipo, ele não falava o número, mas é meio o caso do Tiririca. Ele, de um jeito ou de outro, ele acabou fomentando o nome dele pro futuro, chamou a atenção, mas... Tem muita gente também que sai para só fazer o nome e sair na próxima. Fala, Gilmar. Eu acho que assim, resume-se que tem pouco tempo, usar como se a headline, né? Headline, poucas palavras, você fazer o estudo de caso e dar as palavras-chave do que a proposta que você tem, com pouco espaço que você tem para falar. Então, você assim, uma headline para você dar o seu recado, daquela proposta que você tem. Entendeu? Isso. Que aí você acaba pegando os pontos mais importantes. Fala. E cada caso é um caso, né? São Paulo é uma coisa, interior é outro, e eleição para vereador é uma coisa, deputado estadual e federal é diferente. Isso. Porque interior que tem canal de televisão local é uma coisa, que vai ter acesso local é um, que vai assistir TVs que sejam Globo, SBT regionais é outro, ou em São Paulo tem que entender tem muitas variáveis. E hoje a gente tem muito acesso à rede social, à rádio. Alguns municípios usam mais rádio que a televisão. E, às vezes, dá uma jogada de realmente... Tem município que nem tem TV. Hã? Tem município que nem tem TV. Tem município que já não tem mais TV. A questão é entender o seu público. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o caso da Sâmia Bonfim e os meninos do MBL... Pô, não foi TV. Eles já tinham rodagem. Sim, exatamente. Então, não pode depender só de um meio. Né? De qualquer forma, eu falei, não vou aprofundar tanto, porque vai ter o Media Training na semana que vem. Então, por isso que eu estou fazendo meio en passant, tentando vou ficar só na área da oratória mesmo. Mas na semana que vem também tem o Media Training com a Ingrid. Disso, nos 30, 40 segundos, o que tem ocorrido muito nos últimos anos no horário eleitoral. Os candidatos indicam para... quer me conhecer melhor, acesse meu site. Isso. E tudo mais. Para justamente mandar para um território que é seu, que o conteúdo é seu, que você faz e administra bem do jeito que você bem entender. É isso aí. Fala. Isso nós estamos falando de partidos políticos que terão seu horário. Isso, que tem tempo na TV. Estão tão pequenos ainda que não conseguiram. É isso aí. Lá. TV. Na TV você conversa, você usa gestos brandos, nunca acima dos ombros. A roupa compatível, que eu ia falar aquela hora lá, sempre compatível com o fundo, nunca listrado, xadrez e branco. Olhem sempre para a câmera quando vocês estiverem falando com a população e quando estiver respondendo o entrevistador, o apresentador, você olha para ele. O tom de voz é íntimo, coloquial, numa conversa, como eu disse lá em cima. Não fazer discursos, ficar usando termos de discurso. Sempre lembrando, você está lá conversando. A sua postura tem que ser de conversa. E termos do cotidiano, usem analogias. Como a população fala. Nada rebuscado. Esse aqui é ótimo. Televisão. Lembra que eu falei agora? Quando o apresentador perguntar, você olha respondendo para ele. Vou até lembrar isso para vocês. Quando você falar com a população, você olha para a câmera. Olha para onde ele olha. E olha o que ele fala. Não sabe nem onde está. Marcelo Rezende. Eu quero deixar registrado aqui o seguinte, não está nada programado disso, eu quero parabenizá-lo, você na pessoa da emissora, por quê? Eu sou um desportista, disputei várias
competições pelo Minas Tênis e cheguei à conclusão que a Record demonstrou ao Brasil o que é uma empresa de comunicação ao transmitir as Olimpíadas da Copa do Mundo. Presta atenção. Ao transmitir as Advogado Olimpíadas do goleiro da Copa Bruno. do Mundo. Eu entendo que vocês estão de parabéns, que vocês merecem todos os loiros. E vou dizer mais, Bruno será solto e com certeza a primeira entrevista dele será feita no seu programa após a libertação dele, em homenagem a esse talento administrativo da Rede Globo. Em homenagem a esse talento administrativo da Rede Globo, a quem eu congratulo e em nome de todos os brasileiros. Tá bom? Tá bom, né? Vai falar o quê para um cidadão depois disso? Ele olhava para o chão, não olhou nem para o entrevistador, nem para a câmera. Ele achou que ele estava no rádio, sei lá, com aquele fone de ouvido no ouvido. Olimpíadas da Copa do Mundo. Hã? Os loiros, as loiras, todo mundo, moreno. Hã? Desportista. A Globo e a Record se amam, né? Não precisa nem falar. Ele simplesmente não sabia para quem ele estava falando. Ele quis puxar o saco, não falou letra, Se cagou todo. No rádio, o rádio ele fornece um espaço suficiente para você debater as suas ideias com o entrevistador e com os ouvintes. Sempre prestar atenção que a entonação e o tom de voz, ele determina a segurança que o ouvinte vai estar recebendo a sua mensagem. Lembrem, eles não estão te vendo, só ouvindo. Então, a entonação e o tom de voz são extremamente importantes no rádio. Não é necessário ter aquela voz que a gente estava comentando até mais cedo, de falar como se fosse, né, um tenor. Mas a gente tem que ter na cabeça que falar direitinho, com a dicção correta, pronúncia correta, entonação e a gradação da voz. Saber fazer aquele jogo do volume, da velocidade. Tem que trabalhar muito isso no rádio. Se for por telefone, entrevista por telefone, acontece muito em rádio, uma pauta. Tem que ser coisa mais rápida. Sempre leve um material bem preparado. Mencione sempre o nome do entrevistador. E no final, não esqueça, na hora de finalizar, vocês falam o nome da rádio e saudem os ouvintes. Porque muitas vezes as pessoas acham que, por estar na rádio, está naquele ambiente, não está vendo os ouvintes, não está vendo ninguém, e esquece que tem muita gente ouvindo, que não está só ali. Aí, obrigado fulano, obrigado ciclano, e os ouvintes, que parou ali para te ouvir. Tem que agradecer, tem que saudar. O rádio é comunicação instantânea. Sempre tem tendência de renovação constante da audiência. Então, quando você falar, por exemplo, sua proposta, algo importante, repita durante a entrevista. Porque a audiência é rotativa, exatamente. Então, é muito importante você repetir o que você já falou. Sim, às vezes passar ao vivo no YouTube, no Facebook, vai sendo ao vivo. Evitar números e estatística. Para quem está ouvindo, não está vendo, é mais difícil de registrar quando a gente fala em números. Por incrível que pareça, parece que com a imagem da pessoa falando, passando essas informações de números para a gente, fica muito mais fácil da gente absorver. O rádio se ouve, se forma imagens pelo tom de voz. Quem é mais velho, mais antigo? Quem é mais velho aqui sabe que antigamente, até a gente que é mais novo sabe também, óbvio, que antigamente tinha aquelas novelas de rádio. Mas quem viveu naquela época vai entender o que eu estou falando, por quê? Olha o outro se entregando ali, falando que o outro é velho. Quem viveu naquela época vai entender por quê. Porque ouvia aquelas novelas, ou a avó, ou o avô ouvia. O pessoal não é tão velho aqui não, hein? E aí tem avô que ouvia, não eram os seus avós que ouviam? Então, eram os seus também. Então, os avós que ouviam. E o que acontecia? Quando eu escutava a história, ia montando a imagem na cabeça. Sonoplastia. Exatamente. Então,
as imagens vão sendo formadas pelo tom de voz, conforme a gente coloca mais agressividade, que o cavalo foi atrás. Então, aquela coisa de falar o grande, falar com mais amor, com mais raiva, tudo isso também ajuda a desenhar a imagem do que é passado no rádio. Então, focar na entonação, na emoção, na interpretação e nas palavras. Usar o rádio para conversar com a população e não quebrar o pau lá. Porque, senão, vão trocar de estação. Ninguém vai te ouvir. Ninguém quer ficar ouvindo gritaria na rádio. Você precisa conversar. Tem que ser uma conversa calma, tranquila. Nos jornais e nas revistas, a diferença da mídia eletrônica é que a informação ela vai ficar à disposição do leitor. Porque foi impresso, já está lá. E ela vai poder ser usada por várias outras vezes, em vários outros momentos. Usar o rádio para conversar com a população... Por que eu coloquei isso de novo? Caiu de novo aí, gente. Portanto, a mídia impressa ela permite aprofundar muito mais os temas, diferente do meio eletrônico, porque eles são mais do dia, da hora, do instante, do momento. Na mídia impressa, você consegue colocar mais argumentos, mais propostas, aprofundar mais nas coisas, porque vai ficar ali depois para ser lido. As principais vantagens das entrevistas em jornais e revistas é que você tem mais tempo para falar, uma atmosfera mais relaxada e uma possibilidade maior de entrar em detalhes, como eu falei, colocar mais argumentos, aprofundar mais nas coisas. Mas também são desvantagens, porque se você não estiver bem preparado, você vai ter mais tempo para falar com ele, para falar o quê? Você vai poder aprofundar. Você vai aprofundar no quê? É uma atmosfera mais relaxada. Aí você ultrapassa a linha tênue da naturalidade, justamente por ser mais tranquilo? Depende do poder de concisão dele também, de quem está te entrevistando. Também, depende do entrevistador. Então, quando for fazer uma entrevista, conceder uma entrevista pela mídia impressa, você deve estar muito bem preparado e sempre ter em mãos mais informações e dados que sustentem o seu ponto de vista. Sempre ter mais informação, mais conteúdo, para o seu conhecimento ser maior e você poder passar isso. As fotos nas entrevistas, assessores, principalmente os de imprensa, que tiram as fotos, vocês precisam prestar muita atenção nisso. Procura um ângulo em que a imagem que vai ser veiculada na foto não cause... Lembra que eu falei lá no comecinho da imagem bem construída e tal? Isso pode influenciar. Porque se você tirar uma foto, por exemplo, você está lá falando da auditoria do Senado, aí no fundo tem a imagem do Pateta. Ou então, eu vou mostrar. Ficar atento sempre ao que está atrás do seu candidato ou do seu eleito e também o que estão dando na mão dele. Porque, às vezes, pegam de sopetão, dão na mão dele, ele abre e aí... Ficou bonito, combinou. Acho que ele até parece um pouco com o bicho de trás. E... Olha que merda. Entregaram na mão dele o assessor, ou então todo mundo lá para tirar foto. Pá, ele abriu a camisa, olha lá. Ele não está vendo o que está escrito. Olha que loucura. O assessor deixou. Tem que passar pela mão do assessor. Não pode entregar na mão dele, direto. Fala. Uma coisa que me preocupa muito é... Ó, o microfone. Obrigado. Uma coisa que me preocupa muito são frases soltas que podem ser editadas. Eu não sei como que você sugere que se trate esse assunto. Você faz uma ironia qualquer. Fala, eu sou a favor do... Você faz uma ironia qualquer dentro de uma frase para enfatizar um pensamento contrário e essa frase é editada e joga contra você. O teu inimigo, o teu adversário vai jogar contra você. Eu acho que esse é um aspecto que a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Essas ironias, uma piada... Tem que tomar cuidado na hora de falar. Tem que estar bem seguro, tem que falar de uma maneira... Ou já na entonação da piada, porque aí, por mais que edite, aí vai ter que fazer, sei lá, uma mudança na voz, na entonação. Então, assim, tentar, se for falar, já tentar a entonação ir para o lado cômico. Porque tem muitas vezes você vê frases que são absolutamente sem sentidos
sem sentido, que são pinçadas dentro de um discurso e colocadas fora do contexto. É. E esse é um cuidado que eu acho que tem que ser... Tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem vários exemplos que, né? Pessoas mal assessoradas por aí, falando besteiras por aí, sem citar nomes, todo mundo já sabe. E precisa tomar cuidado. Estão pegando frases dessas pessoas, né, que estão descontroladas sem uma assessoria, para dar uma segurada ali, dar aquele freio na língua da criança, e estão colocando por aí, fulano fala tal coisa. Está acontecendo muito isso. Então, a questão é, às vezes, pega, coloca na mídia impressa. Você vai conseguir comprovar que você falou daquele jeito, só que era ironia? Como? Na internet é pior. Muito, na internet é muito pior. Coloca a frase no título para chamar a atenção. E vai ler no máximo o que está escrito embaixo da foto. O texto em si acaba não lendo. E aí compartilha a matéria, vai só com aquele título grande, que é a frase que a pessoa falou. Então, assim, no máximo tentar dizer com né, a ironia, aquele jogo na voz, mas mesmo assim ainda vai ter problema. E se defender depois, ficar falando, é aquela coisa, quanto mais a gente foca, mais a gente está lembrando. Tem isso também? Você citou o exemplo de não ter assessor, mas e quem a gente sabe que tem assessor? Ah, tá. Mas por que contrata, então? Vou mandar ele contratar meu pai. Ele tá. É que tá, né? A questão é a seguinte, se você não tem também um assessor que tenha pulso firme com você e mostra, é o que a gente estava conversando, acho que agora no intervalo. E a gente precisa... Não, mas assim, meu pai é o tipo de pessoa que é o seguinte, você tem que fazer isso, isso e isso, você vai fazer? Não, então foda-se, você vai perder. Vai chegar pro cara e vai falar assim, você vai perder a eleição. Mas eu quero sair. Tá bom, então eu não vou fazer sua campanha, porque você vai perder. Gilmar, Carla, né? é uma contribuição. Que o meu pai, ele falou, que ela perguntou. Falei, se ele falar, não é pra fazer isso, o cara for e fazer, eu mandei você não fazer, você foi e fez. Se meu pai chegar pro cara e falar, se você sair, você vai perder, mas eu quero sair mesmo assim. Então sai, mas eu não vou fazer sua campanha. É assim que ele trabalha. E assim tem que ser. Então, assim tem que ser. fala. Eu sou Henrique. Uma contribuição sobre o que ela falou. Realmente a gente tem que ter uma postura firme, né, com quem a gente assessora. E às vezes a gente até brinca, eu brinco no cotidiano. Falo que para peão você não pode dar opção. Ele tem que agir de uma maneira que já foi previamente vista. E dentro dessa postura, muitas vezes, eles esperam realmente que alguém coloque freio. E isso é uma coisa que o vereador o qual a gente assessora, ele nos pede e ele agradece que isso aconteça, porque ele tem um ímpeto muito grande, né, de afirmação, pelo jeito dele de agir. E enquanto assessoria, além dessa obrigação que a gente tem sobre o conteúdo que você estava falando, aconteceu um episódio recentemente que a gente, se não tivesse fazendo monitoramento, teria sido uma gafe muito grande. A gente teve um pedido de alguns munícipes da nossa cidade que fosse colocada uma lombada numa via que estava sendo pavimentada, porque a parte pavimentada teve um acréscimo na velocidade dos carros. Eles estavam passando mais rápido. E a gente fez esse pedido. Quando a notícia da indicação foi veiculada, o jornalista não teve o cuidado e ele colocou uma foto da rua não pavimentada. Então virou algo extremamente jocoso. Você vai colocar lombada numa rua de terra? Então, se a gente não está atento àquilo e reage rapidamente para que não se veicule, aquela imagem viraliza. Isso. E aí vira um meme. E isso denigre muito a imagem, principalmente no momento que nós estamos chegando. Uhum. E por que ele não está aqui hoje para a gente mostrar que existe alguém que escuta os assessores? Infelizmente, ele não pode vir porque, além de vereador, ele é médico.
E aí hoje ele tá de plantão. Inclusive, a gente tava... Ele é médico ginecologista e obstetra, a gente tava rindo aqui há pouco. Porque no momento que você falou dos sinais, dos gestos, a gente brinca muito com ele. Porque por ele ser ginecologista e obstetra, ao fazer os gestos, ele trata... Ele simboliza aquilo com que ele mais trata. E sempre quando ele tá falando, ele faz esse gesto. Ele faz. Né? Ele sempre faz esse gesto. E a gente fica pegando no pé dele e ele já tá melhorando bastante. Tirou foto do slide? Mostra pra ele, então. Vamos lá. Tem um aqui. Fala. Cadê? Muita coisa inapropriada, né? Por que isso tudo não cola nele? Por que não fica tão feio? Você acha que não tá ficando Fica, feio? mas por que parece que passa batido? Não Porque tá ele passando. desobedece. Você fala na postura dele, que pra ele passa batido, tipo, foda-se. Parece que não dá bola por o que ele diz, sabe? Ah, sim, mas aí é que tá. Lembra que a gente falou da militância? Que o pessoal que tá em volta, os puxa-sacos? Quem é xiita, extremista. Tem um monte de grupo aqui no meu WhatsApp. O pessoal tá... O cara tá lá falando bosta no mesmo dia. Ai, ele é foda. Cara, ninguém consegue enxergar. E eu não tô falando só dele. Então, por exemplo, do Lula. Cara, tem nego lá, Lula livre. Gente, o cara roubou, nananã, tá preso. Deixa de ser xiita. Então é isso que eu tô falando na questão. São os extremistas. Esses realmente não vão dar o braço a torcer. É a mesma coisa dos petistas. Putz. Porque aí ele vai fazer parte da militância, que são os puxa-sacos. Aí não vai acrescentar em nada e não vai dar esse freio, que é tudo isso que a gente está trabalhando. O assessor tem que se deslocar dessa emoção. Tem. É. É isso aí? Fala lá atrás. Que inclusive vai de encontro com o que eu tinha levantado antes. Sempre tem alguém pra puxar o saco. Isso, que foi o que você falou, que é justamente a militância. No caso do Bolsonaro, são momentos distintos que ele não soube distinguir. Uma coisa é ele ser eleito como o tio do churrasco, que ele fala o que pensa, age sem pensar, etc. Outra coisa é ele como na figura de presidente, representante da nação, Isso. agindo do jeito que agia antes. E tem pessoas, por exemplo, como o Bolsonaro, o Trump, o Dória e até o Ciro, né, que tem... Sim. Provavelmente, mesmo que eles tenham assessores que falem, não faça isso, eles provavelmente estão falando, não, eu faço o que eu quero. É. Então a gente acha que não tem ninguém... Eu sou o pá, então a eu vou fazer. Mesmo que a gente ache, pelo amor de Deus, não tem ninguém falando pra eles. Às vezes tem. Tem. E eles desobedecem. Pois é. Não necessariamente. Ele é centralizador. Sim, ele é centralizador. Poliram demais ele. Poliram demais ele. Se você guardar silêncio, se você se afastar de uma discussão pública, seja ela qual for, o seu espaço para apresentação da sua versão dos fatos vai ser invadido por alguém que tenha ou uma postura próxima à sua ou por um adversário. Então, aproveitar sempre, sim, esse espaço para apresentar a sua versão dos fatos. Não cometa o erro de achar que só porque você está bem hoje, você deve manter-se afastado dos meios de comunicação para evitar desgaste. O espaço que você deixar disponível vai ser aproveitado. Conclusão. Se a pesquisa aponta que você está com apoio da opinião pública, só significa que você tem que continuar arduamente a trabalhar para manter e ampliar esse apoio. Já aconteceu em campanha, o cara... eu tô bem. Vou embora para minha fazenda, quando acabar a eleição eu volto eleito. Hã? Russomano, estava lá em cima. Aconteceu já. O cara falou, tô bem. Algumas semanas antes da eleição, vou para minha fazenda, depois eu volto eleito. O outro virou. Fala. Boa tarde, meu nome é Leandro Lembo. Queria fazer uma pergunta bem simples, na verdade, mas é uma coisa que é recorrente e acontece bastante. No caso, a gente tem que prestar muita atenção para não cometer deslizes. Sim. Mas deslizes acontecem e não são programados. Como reverter um deslize sem dar muita ênfase a ele? Existe alguma fórmula para fazer uma coisa dessa?
Você precisa tentar ter aquele famoso jogo de cintura. Não com os outros, mas às vezes com você mesmo. Então, se você cometeu um deslize, você precisa corrigir ele, é aquilo ali que eu falei. Você precisa utilizar os meios de comunicação para você tentar limpar. Limpou? Limpou. Falou? Falou. Ok. Não vai ficar um mês falando sobre o negócio, porque aí você... lembra que eu falei? Quanto mais a gente mexe, mais ela cresce. É a mesma coisa. Então, falou, se defendeu, corrigiu, fechou. Não precisa ser um ciclo viciante que você vai viver falando daquilo. Senão você mesmo vai estar fazendo propaganda contra você. Lembrar sempre, a verdade cria e alimenta a credibilidade. Lembra que eu falei lá atrás? Interprete conforme a sua verdade, como se fosse a sua verdade, como se aquilo fosse o seu. Defenda o problema do outro como se o problema fosse seu. Acredite no que você está passando, na sua proposta. Transmita como se aquilo fosse a sua verdade. Dicas. Aprender a conversar, saber contar histórias. Se der branco, volta, repete a última frase que vocês falaram. Geralmente, na maioria das vezes, vem. Se não, pula, vai para o próximo tópico. Nunca falar palavrão ou xingamento. Eu sou meio contra esse, mas enfim. Dá uma amenizada, pelo menos, né? Depende de palavrão. Tem uns que até dá aquele aproxego. Saber como usar, né? Acho que a gente consegue. A gente... Depende do perfil do local. Eu acho que... Hã? Você acha que é? Fala. Não deve falar? Você não está desde o começo da aula, né? Não. Ela não viu a quantidade de palavrão que eu já falei aqui hoje. Não, mas a gente usa... É que a gente estava conversando até no intervalo. É que, claro, está totalmente voltado para o marketing político, né, a minha aula e tal. Mas as técnicas de oratória é geral. Você acaba adaptando uma coisa ou outra, mas as técnicas, a base é a mesma. Então, por isso que a gente está brincando aqui do palavrão. Mas é aquela história. Sim, exatamente. Depende de como você fala o palavrão. Isso. Você acaba aproximando mais as pessoas de você. É isso mesmo. Você viu meia dúzia só. Não é uma coisa ofensiva, não chega a ser agressivo. Você não está se distanciando das pessoas. Pelo contrário, você acaba trazendo as pessoas para você. Pode ser até aquele negócio de porra. E aí? Ó, tá vendo? Ó, soltei esse sem querer. Aquele negócio de porra, amigo, quanto tempo? Vai a merda. Faz tempo que a gente não se vê. Mas vai a merda é tão básico, né? Parece até palavrinha de... Ser sempre gentil, gente. Aquela história que eu falei. Chega, cumprimenta, beija, abraça, sorria. Lembra que o voto é emoção. A gente tem que trazer o eleitor para perto da gente. Sorrir, fazer do nós uma expressão mágica, sempre nós, sempre trazendo as pessoas para perto de nós, sempre mostrando que nós estamos juntos, nós vamos fazer, não sou eu sozinho, eu tenho uma equipe toda por trás. Não se individualize, não crie barreiras com as pessoas, com os eleitores, com seus assessores. Manda. Beije, abrace com certa moderação. Não sai agarrando também o povo, né? Se são pessoas Passa a mão estranhas, na bunda, tal. Né? Sentir o espaço, sentir as pessoas, sentir a abertura. Isso. Né? Vivemos num momento de politicamente correto. Não vai Cuidado, cair porque depois. Pense assim, existem câmeras a todo momento. Sim. Tem, os smartphones estão aí, tem câmera na rua, tem tudo. E outra, né, com essa onda agora de tudo assédio, e tem o feminismo, e tem tudo, aí fudeu a porra toda. Sorria, cara feia é fome. Sempre sorrir. Eu não tenho um dente. Já falei. Sorria, não interessa que você não tenha um dente. Nunca inicie um discurso. Estou aqui hoje para... Tá todo mundo vendo que você tá ali. Tem necessidade de você falar. Pleonasmo, exatamente. Questão é... Questão de quê? Você está demonstrando dúvida.
Defender uma bandeira. Bandeiras são força. Bandeira demonstra que você sabe o que quer fazer, que você tem um caminho a seguir, que você sabe do que eles precisam. Esse é um vídeo que eu acho sensacional. Ele mostra tudo que ele não usou, nada do que eu falei hoje, a manhã inteira. Ele mostra tudo de errado que alguém pode fazer numa gravação, numa campanha política, numa oratória. Esse cara é o melhor de todos. O vídeo está baixo, então vê se vai. Caros amigos e amigas da cidade do interior, sou Elídio Fonseca, candidato a vereador pelo PPS. Estou aqui pedindo seu voto e a sua confiança. Estou aqui pedindo seu voto e a sua confiança. Se for eleito, vou lutar. Não deu certo. Caros amigos e amigas da cidade do interior, sou candidato a vereador. Como foi já? Porra. Caros amigos e amigas, eleito, vou lutar pela educação, pela saúde, pelo saneamento básico. Não é assim. Vamos começar de novo. Se for eleito, vou lutar pela melhoria na saúde, na educação, no incentivo ao... no saneamento básico. Vamos embora, meu primo, de novo. Não, mas vai. Se for eleito, vou lutar na melhoria da saúde, da educação, no saneamento básico. No saneamento básico. Não prestou, não? Bora começar. Na educação, na saúde, no saneamento básico, na incentivo ao produtor rural. A peste. Caros amigos e amigas da cidade do interior, no saneamento básico, no incentivo ao agricultor. Não foi de novo. Bora de novo. No incentivo ao produtor rural, para que em médio prazo haja uma colônia altamente produtiva, na criação de renda para o pai de família, para o jovem, para o pai... Porra, caralho. Já? Tá. Sou Elídio Fonseca, candidato a vereador pelo PPS. É isso aí? Porra, mas errei. Parei, né? Oh, Deus. Amigos e amigas da cidade do interior, sou Elídio Fonseca, candidato a vereador pelo PPS. Estou aqui pedindo o seu voto e a sua confiança. Se for eleito, vou lutar pela melhoria na saúde, na educação, saneamento básico, incentivo ao produtor rural e agrícola, para que em médio prazo haja uma colônia altamente produtiva, na criação de renda para o pai de família, jovem, dona de casa, taxista, mototáxi, toda a classe trabalhadora. Para isso é preciso que você vote. 23111, Elídio Fonseca. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que ajude um pouquinho. Meus telefones. Ai, Carla, eu quero, fulano me gravou. Manda. Só que eu vou sentar o pau, tá? Só vou avisando que eu vou falar tudo que eu achar do vídeo. Pode me mandar. Não é pra mim, não. Tá tocando aqui. É pra a gente ir embora, né? Pode atender? Não? Tá. Quer mandar vídeo? Fala, Carla, tem um vídeo aqui, minha amiga fez. Outro dia minha amiga me mandou um áudio. Amiga, dá uma analisada nesse vídeo pra mim. Aí ela mandou o áudio. Eu respondi. Não. Ela falou, amiga, no seu próximo curso eu tô lá. Então, assim, pode mandar, anota aí, manda. Eu não pus meu Instagram, é Carla Manhanelli _oratória, se alguém quiser. Hã? Já? Obrigada. E aí, de vez em quando eu posto dicas lá, às vezes está corrido, eu fico um tempo sem postar, mas eu procuro postar. Tem o meu Facebook também está lá, eu posto algumas coisas também. Podem me mandar mensagem se precisar de ajuda, de verdade. Pode mandar vídeo, se pedir para o amigo filmar ou coisa assim, é uma palestra que vocês deem. Não tem problema, eu analiso e ajudo. Tá bom? Obrigadão, gente.
tem... Pega o microfone ali, Gilmar. Pode falar. Vamos lá. Joga esse lá atrás. Põe lá atrás pra ele e eu dou esse aqui pra ela. Boa, 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 boa. Deixa ele falar. Ô, Carla, pegando a pergunta que o Lembo tinha feito anteriormente, de questão de crise, assim, em 2010 eu fiz a campanha do Bruno Covas e campanha do marketing digital, onde era tudo muito recente a questão do marketing digital, Facebook era recente, e assim, toda a campanha de rua, quem fazia era quem já fazia a campanha de rua para o finado Mário Covas, o avô do Bruno. Um belo dia eu chego no comitê, e o comitê era na Brasil com a Rebouças, e o canteiro central estava inteiro tomado de placas, cavaletes, etc, etc, em cima da grama, apoiado nas árvores, etc, etc. Coisa que já não podia mais na época. E eu já vi que aquilo ia dar M. No que eu abri o computador... Vai dar merda. No que eu abri o computador, trocentas mil reclamações. Perdeu meu voto. Tinha que ser XPTO, tinha que ser do partido XYZ, etc, etc. Na mesma hora eu peguei o telefone, liguei pra campanha de rua, falei, tira tudo da campanha de rua, porque deu merda. Aí cabe a questão de reverter isso. Uma coisa que era negativa, eu reverti para algo positivo. Nós pedimos desculpas pelas vias oficiais e, além disso, nós fizemos uma cartilha, na época, justamente indicando o que podia e o que não podia, tanto para o cidadão comum quanto para os eleitores. E ao mesmo tempo, assim, você falou de não estender o problema. Para o Bruno em si, aquilo era um problema ínfimo. Não tem que chegar nele. Sim, e não cabia a ele. Não cabia. A gente conseguiu resolver isso antes que piorasse. Então ele não cabia a ele falar nada disso, dar a cara dele, nada. E sim a equipe. A equipe conseguiu contornar isso antes que piorasse. E assim, deu sucesso. Não, foi ótimo, sensacional. E da próxima vez você me chama pra fazer a coordenação de rua. Não, vou falar no frequência, não. Às vezes você me chama pra fazer a coordenação de rua, cada Tiririca eu tinha 5 equipes de cabo eleitoral espalhadas pela cidade, além que andava com a gente. Eu tive um problema. A campanha inteira. Outra vez você me chama que eu resolvo tudinho. Vai ter uma praguinha no lugar errado. Você vai ver só. Cavalete, então você coloca no lugar errado, eu já meto a bica e vou me enfiar no cu. Eu já coloquei essa porra tá fazendo no lugar errado. Já não falei que não é aqui? Já é desse jeito. E como eu disse, no meu caso específico... Não é, porque se você não coloca que esse tipo de coisa, o pessoal, eles querem que se foda, de verdade. Eles não estão nem aí. Se você, cabo eleitoral, quando você tem uma equipe muito grande, eles vão colocando, eles vão pregando praguinha em carro. Foi esse o problema que eu tive. Pior ainda, porque no caso do cavalete, na área central ou em grama, a gente toma multa. Tomou multa, resolveu, pronto, acabou. Agora você pega uma porcaria de um cabo eleitoral, que eu não sei que raio que aquela desgraça deu aquele momento dele colar a praguinha do Tiririca no carro. O cara ligou no partido. O partido ligaram pra mim, Carla. A sua equipe. Porque eu não falar isso no... Aí o partido me ligou, falou, Carla, o responsável pela campanha aqui foi você. A sua equipe? Olha o que a sua equipe tá Veio no fazendo. meu. Aí eu falei, não quero saber quem foi, dá pra mulher. E no meu caso específico, como o pessoal já fazia a campanha anteriormente do Mário Covas, era mudar toda uma mentalidade. Exatamente, Já porque existente. antigamente, aquela coisa antiga, que até brinde podia, né? A gente podia colocar cavalete em cima da árvore, se a gente quisesse. Hoje a gente não pode pendurar um... De arrancar a árvore. Podia arrancar a árvore e pôr um bonecão lá do Covas dançando, bonecão de poço, se a gente quisesse. Mas hoje em dia não pode. A lei eleitoral limitou. Pois é. Tá fácil da gente trabalhar aqui, super tranquilo. Tudo bem. Prestação de contas, então, E todo mundo de olho em todo mundo, né? As denúncias são muito rápidas. Isso A quando prestação não... de contas eleitorais, então, é pra fuder, né? Porque não é nem a cada ano, a cada 6 meses essa merda tá mudando. A gente fica louco. Como é que a gente faz prestação de contas eleitorais desse jeito? É muito Tá difícil. muito de Aí olho cada hora em tudo. assim, eu fiz assim, tá tudo certinho. Não, faltando não sei o quê. Isso quando o adversário não planta algo de É. rua ou sendo que não foi verdade. Então, assim, no caso, por exemplo, da campanha de Tiririca, eu tive um problema, foi com o Tiririca, a gente chama de Tiririca. Eu ia falar tão natural, o Tiririca
não quero, vai continuar todo mundo trabalhando, não me interessa, nem a equipe, nem quem foi. Falei, me dá o telefone, aí eu liguei, aí eu falei, compartilha, eu falei, me dá o telefone da pessoa, dona do carro. Eu liguei pro dono do carro, Tiririca ficou sabendo disso? Eu nem sabe, nem chegou nele. Liguei pra dona do carro e falei assim, o que aconteceu? Ah, eu falei, senhora, tá tranquilo, quer que mande lavar, quer que mande fazer o que no seu carro? Me fala. Eu vou resolver seu problema, eu vou até aí, você quer que eu leve o Tiririca aí pra resolver, conversar com a senhora? Não, o senhor falou, nossa, mas por que tão atenciosa? Eu falei, não, porque foi um erro nosso. Morreu? Ela falou, não, eu consegui tirar, eu consegui lavar. Eu falei, se por um acaso ficar mancha, você me avisa, a gente manda lavar, manda polir, manda fazer o que você quiser no seu carro. Pronto. Ela falou, nossa, eu vou votar nele só porque você me deu o retorno, foi atenciosa, cuidadosa, blá, blá, blá. Não perdi o voto. Exatamente. O que acontecia na campanha? Ele passava a assessora de imprensa. Eu passava atrás. A assessora de imprensa, ela vinha, vamos. Não deixava ninguém nem falar oi pro cara. Aí eu ia atrás escutando. Chegava dentro do ônibus e falava, escuta, meu bem, o cara tem que pedir voto. Você não pode simplesmente vamos. Tem um cronograma pra seguir? Tem um cronograma pra seguir. É apertado? É. Só que o nosso trabalho é um, o do cara é outro. O do cara é pedir voto. Se você não deixa eu falar nem oi, nem dar a mão pro eleitor, o que a gente tá fazendo na rua? Eu falei, e outra? Se é pra falar vamos, é chegar e falar assim, olha, eu preciso levar ele, porque a gente tem outro compromisso, a gente precisa terminar. Não é ele que tem que falar. Ela tem que falar assim, ó, a gente tem que estar meia hora em tal lugar, deixa a gente correr, não sei o que e tal. Os tiririqueiros andavam na rua assim, primeiros dias de campanha. Primeiros dias de campanha. Chegava assim, eu falei, ó, não é assim não. Passou uma véia com cara de cu. Eu falei, foda-se. Falei, você vira pra véia e fala, oi linda, tudo bem, moça? Você vai ver se ela não abre um sorriso pra você. Eu falei, faz isso com a próxima, tava vindo uma. Aí ela fez, oi moça. Nossa, a véia foi chamada de moça, ela abriu um sorriso, ela quase abriu a moça. Ela quase abraçou a tiririquete, deu beijo. Ai, obrigada. É a questão de saber como tratar o eleitor. O eleitor quer ser paparicado. É. Exatamente. Massagear o ego, né? Tem. A gente está batalhando pelo voto. A gente não pode sair na rua desse jeito. Carla, e esse caso que você citou dessa campanha, nesse caso do carro, se vocês não resolvem isso ia pra internet, ia reclamar, ia... Foi 2010, não estava tão a internet ainda tão, só o boca a boca já queima. Mas se fosse... Só o boca a boca já queima. O boca a boca ali na região dela ia dar uma boa queimada, mas era uma região muito boa pra gente trabalhar e a gente ia perder uma boa. Mas se fosse hoje em dia, por exemplo, essa situação na internet, nossa senhora, Tiririca tá saindo durante a campanha colando praguinha em todos os carros da rua. Ia virar. Era capaz ainda de fazerem um meme com o carro todo cheio de praguinha inteiro, envelopado de praguinha. E o derrame? É proibido, ninguém faz. Quem não faz? Quem não faz? De madrugada? Material. No dia da eleição, na madrugada, a gente vai lá e forma. Mas isso está mais complicado de fazer agora, né? Não, mas não só por essa questão, é mais o eleitor também, porque ele está muito digitalizado, não é? Então tem uma certa sensibilidade com relação a isso. O negócio é o seguinte, como é que a gente supre? Isso dá pra falar no microfone, né? A gente não fica falando da campanha dos outros. Como é que a gente supre a falta do derrame, que é jogar os santinhos no chão das escolas antes do dia de votação? A gente supre da seguinte maneira: liderança, militância, vizinho, pai, mãe, cunhado, manda todo mundo encher a camiseta de praguinha. Vai, põe 2 aqui, 2 nas costas. Por quê? O derrame é o quê? A gente quer pegar o pessoal que não tem voto, certo? Não sabem quem vai votar. O pessoal chega lá e fala, esse aqui não tá sujo de bosta. Eu vou votar nele. Não é verdade, gente? Não é assim? Então... Só que aí é que tá, o cara tá lá na fila, olhando, aí ele olha aquela parede, com aqueles papéis, aquelas letrinhas, aqueles números. Aí não vou olhar para pesquisar aqui, não. Aí ele olha para frente, tem um cara com uma camiseta branca, com 5 praguinhas na frente e 5 praguinhas atrás.
A cara, o nome e o número do cidadão. Oh, vou botar nesse aqui. Então, a gente coloca... Por quê? É o boca de urna silencioso. Silencioso. Porque a gente... É legalizado. Isso a gente pode fazer. A gente pode se manifestar silenciosamente no local de votação. Banner humano, coloca na sua cabeça, faz o que você quiser. Você está colocando no seu corpo. É. O pessoal joga muito nos grupos de WhatsApp também, né? Você recebe lá, você não sabe nem de quem. Você vê uma praguinha lá, uma colinha. É. Mas aí é que tá. O dia da votação. É o pessoal perdido. Quem nunca aqui foi para o colégio eleitoral, o colégio votar, e não sabia em quem votar? Não, mais para deputado, vereador. É, deputado, vereador. Não, é proibido. Já foi um dia, né? Tempos áureos. Tem muita gente que caiu, morreu. É, escorregou. Ah, também, pô, vai. Cara, vai pisar onde tá cheio de papel. É igual eu vi uma casca de banana, vou pisar. Pô, o cara pede, né? Devia ser do PSDB, um petista foi lá pra fazer só pra fuder com o cara. Ou então foi do PSDB, olha, a cara do Lula, eu vou pisar. Aí o idiota foi e escorregou. Só pode ser, gente. É uma mula fazer um negócio desse. Sim, tem a parte ambiental, chove, entope bueiro. Hã? Aconteceu, eu sei. Não sei, eu não vi que morreu, mas essa história aí de escorregar e cair, eu vi. Oi? Carla. Pessoal, a última pergunta, porque eles estão... Tem um outro evento. Tá, vou ser breve também. Valeu. Eu gostaria da sua explanação, né, um pouco do seu conhecimento em relação a algumas situações de casos midiáticos, mas mais nessa parte do marketing político. Nas seguintes situações, perguntas que muitas vezes são capciosas, polêmicas, ou você não quer se envolver naquele assunto, você não quer responder aquela pergunta, como contornar essa situação, mas da mesma forma, aproveitar essa oportunidade de se expor. Eu tinha um vídeo sensacional para responder sua pergunta. Eu tinha um vídeo maravilhoso que ia responder sua pergunta perfeitamente sem eu falar um A, mas eu tirei ele da aula, ontem à noite. Era o Covas e o Maluf num debate. O Maluf perguntou por que ele era contra o aborto. Alguma coisa assim. Aí ele falou, você é a favor ou contra o aborto? O Covas virou para ele e falou, contra. Aí o Maluf, assim, pá, de pronto. Aí o Maluf falou, foi isso ou foi o contrário? Eu sei que o Maluf falou, tá. E aí o Covas respondeu, eu não lembro quem foi que perguntou para quem agora, eu não lembro. Eu sei que o Covas falou, tá. Aí o Maluf falou, se para ele tá bom, para mim também... Falou, tá bom, se ele é contra, então tá bom. Aí o Covas respondeu, bom, se para ele tá bom, para mim também tá bom. Assim, então assim, ele saiu da discussão, ele respondeu de forma seca, não prolongou a resposta para o Maluf. Então, assim, a questão é, você... Hã? Não entendi. Ele jogou quem perguntou na fogueira, bem isso. E aí o outro ficou sem saber o que dizer. A questão é, você não quer falar sobre o assunto, é um assunto polêmico, você... De duas, uma. Em debate você tem tempo para falar. Então, ou você responde saindo do assunto, como um monte já fez. Você vai para outro assunto e fala o que você quer falar e não necessariamente o que o outro está perguntando. Ou você dá uma resposta que quebra as pernas do outro. Tipo, responde seco, sem dar pala para ele continuar. Hã? Para não retrucar. Exatamente. Você é contra o favor? Sim. É, bem isso. Você é contra o favor? Sim. Seria indelicado falar, eu não quero entrar nesse assunto no momento? Um monte fala. De falar assim, eu não quero entrar nesse assunto, acho que esse assunto não é necessário ser citado aqui. Ou então, muitos falam o seguinte, que eu acho isso sensacional, vira e fala, a gente não está aqui para discutir isso, a gente está aqui para apresentar proposta. Pau! Também pode jogar a população, mas aí também você vai estar botando no dela, né? Então, um dos melhores é justamente esse. A gente não está aqui para discutir isso, aqui é para a gente apresentar proposta. Coisas nesse nível. Você sai com classe, com educação
E o povo ainda acha legal. Dá uma patada assim. É. Você está me perguntando, sua Cristo de Deus? Ah. Obrigada.